Bora lá, pessoal, então, para a questão 13 da prova 3. A milenária influência das populações indígenas na constituição e renovação da dimensão e tradição sociocultural do Brasil são potentes confirmações de sua presença, atividade e desenvolvimento nesse território. Dentre as ricas contribuições, encontra-se o hábito sulino de consumir a infusão de erva mate, o chimarrão, denominada pelo grupo Guarani aí, esse aí. Um gaúcho modernizado prepara seu chimarrão e, para que a água alcance a temperatura adequada, usa um ebulidor elétrico como esquematizado na figura a seguir. E não é que antes da água chegar à temperatura desejada, o resistor, vulgarmente chamado de resistência, se rompe em duas partes exatamente iguais. O gaúcho, pois, não teve dúvida e fez o que não se deve fazer. Descartou uma das partes, atou a outra no lugar do resistor inteiro e ligou o ebulidor remendado na mesma tomada. Então, se I representa a corrente elétrica e P a potência dissipada no resistor do ebulidor original, e se I asterisco é a corrente elétrica e P asterisco a potência dissipada no que restou do resistor no ebulidor remendado, então aí tem as alternativas, né? Então o que ele quer aqui nessa questão é uma relação entre a corrente nova e a corrente antiga, né? E a potência nova com a potência antiga. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou colocar a primeira situação, as condições que estavam antes de romper, né, a resistência. Então eu vou colocar em vermelho aqui, vai ser a primeira situação. A primeira situação vai ser antes de romper, tá? Então, antes de romper, a gente tinha o que? A corrente I, né? A gente tinha a potência P e a resistência eu vou chamar de Rzinho, tá? Na segunda situação, depois que rompe a resistência, eu vou colocar aqui, ó, a segunda situação em azul, depois que rompe a resistência. Ele vai ter uma corrente I asterisco, né? P asterisco. E a resistência eu vou chamar de... Antes era Rzinho. Como ela se rompeu em dois pedaços iguais, eu vou dizer então que a resistência é Rzinho sobre 2. Né? É a metade. Tá? A resistência é a metade. Aqui, na primeira situação, a gente tem o que? A primeira lei de Ohm diz que U é igual a RI. Né? A diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Tá? Então, como eu quero relacionar as correntes, eu vou isolar a corrente aqui nessa primeira situação. Vai ficar I, vou passar o R para lá, vai ficar U dividido pelo quê? R vale Rzinho, né? Então, eu vou ficar com Rzinho aqui. I é igual a Rzinho. Então, aqui eu tenho a minha primeira relação aqui. Beleza? E eu preciso da potência agora, né? Então, a potência é o quê? Potência é igual a I vezes U, vezes a diferença de potencial. E aqui eu vou ter então minha segunda relação, né? A relação da potência. Então, tá aí. Agora eu vou para a segunda situação aqui em azul. Agora, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Continuamos com a primeira lei de Ohm, né? Para relacionar a corrente, né? U é igual a RI, né? Então a gente tem a diferença de potencial que não muda, né? Ele continua ligando na mesma tomada. A resistência agora é Rzinho sobre I, Rzinho sobre 2, né? É a resistência nova, né? E a corrente nova é a corrente, vou botar aqui o X, o asterisco, né? I asterisco, né? Como eu quero relacionar as correntes, eu vou isolar essa corrente aqui. Como é que vai ficar? Passo esse 2 para cá multiplicando e esse Rzinho dividindo aqui. Então, I asterisco vai ficar igual a 2 vezes U dividido pelo quê? Dividido por Rzinho, né? Só que o que a gente acaba esbarrando aqui, ó? A gente percebe que U sobre Rzinho é o quê? U sobre Rzinho é igual a I, né?
Então a gente fica com a relação, ó, da corrente, o I asterisco, sendo 2 vezes I. Né? Se U sobre Rzinho é I, que é essa relação aqui, então a corrente, né, a nova corrente agora é 2 vezes I. É 2 vezes a corrente antiga. Né? Então ó, fica assim. Então agora a gente achou a relação aqui, ó, para corrente. Agora a gente tem que encontrar a relação. Aí a gente já poderia até vir aqui nas alternativas, né? 2i e asterisco 2i, a gente ficaria entre D e E, né? Então a gente tem que achar a potência mesmo ainda. Então vamos lá. Como é que fica a potência? Então, a potência é o quê? A potência é P que multiplica, que é igual a I vezes U, né? A potência nova, né, a potência asterisco, né, ela vai ser o I asterisco, né, que é a nova corrente, I asterisco. Só que o U é o mesmo, né, porque ele continua ligando na mesma tomada ali. Aí a gente substitui aqui. P asterisco vai ser igual a I asterisco vale quanto? Vale 2 vezes I. Então, ó, 2 vezes I vezes U. Só que eu sei que I vezes U vale P. Então, P asterisco é igual a 2 vezes, aqui eu vou até destacar aqui, ó, I vezes U aqui, ó, I vezes U vale P. Então, 2 vezes P é o que vale o P asterisco. Então a gente tem aqui, ó. Então a gente tem como resposta I asterisco 2 vezes I, tá aqui. P asterisco 2 vezes P. Resposta então para essa questão, letra D.